Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero sempre dar as boas-vindas a vocês que estão sempre conosco. Pessoas interessadas em educação sexual, saúde mental, relacionamentos de casais. E eu já falei educação sexual porque hoje nós temos duas convidadas, a Cida Lopes e a Júlia Lopes. As duas estão aqui porque elas têm uma coisa para conversar com a gente. Educação sexual. Cida, educação sexual ou fala? Ou fala. Não tem alternativa, tem que falar. Não tem alternativa. Bom. Mais do que nunca. Verdade. A Cida Lopes é psicóloga de formação e eu acho que nós temos um bocado de coisas em comum na história profissional, o trabalhar com a questão da sexualidade. Mas vocês estão aqui em especial porque vocês andam com um livro novo para contar. Sim. Já quer falar dele e entrar no assunto? Ou fala ou fala? Ou fala. Oswaldo, eu sempre defendo, né, para palestra que eu dou, né, programas igual a esses, que a gente acaba sendo convidado, nós não temos mais a opção de não falar, né? Eu me lembro quando eu era criança, e olha que a minha mãe era, assim, 1000 anos na frente da geração dela, de muito, assim, moderna, cabeça boa. E algumas vezes, algumas perguntas que eu fiz para ela, ainda eu escutei a frase: espera você chegar na adolescência. E a gente não tinha alternativa, né? Não tinha alternativa. Não. Porque, assim, conversava com as colegas, elas tinham as mesmas dúvidas ou mais. É verdade. Falava com outros adultos, também a resposta era essa: espera você chegar na adolescência. Acesso a livro, muitas vezes a escola rasgava as folhas dos livros que aparecia aparelho reprodutor. Então, assim, a gente não tinha saída, realmente tinha que esperar chegar na adolescência. Vocês ouviram uma coisa? Rasgavam os livros, as páginas sobre aparelho reprodutor. Nem estamos falando de sexualidade, de relacionamentos afetivos. Nós estamos falando como se reprodução já fosse uma coisa proibida para adolescentes. Você sabe que eu acho que eu tive... Eu não sei se eu tive sorte. Eu acho que, assim, meus pais eram um pouco mais voltados para a cultura, assim. Então a gente tinha uma boa biblioteca e minha mãe não falava, nem meu pai falava sobre essas questões. Também somos iguais nisso, mas os livros estavam lá. Ai, que bom. E eu tinha acesso a ler os livros. Então minha mãe deixava assim, tipo, bom, vai lendo. Mas é o que você falou. Nós conversávamos com quem? Com amigos de mesma idade que não sabiam, não tinham respostas. E o pior, tinham ideias mitificadas, erradas, que se mantinham sempre. Sim. Então você está contando que você percebia isso e a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer. Profissionalmente, nós temos uma missão social de promover algumas mudanças. E assim, eu acho que isso já vai para tanto tempo, né, Oswaldo? Parece que não muda. E não muda. Assim, a Júlia, que é minha neta, que está participando desse livro. Eu sempre tive essa conversa bem aberta, como uma coisa natural do dia a dia. Se eu tivesse dúvida, perguntar para meus pais, perguntar da minha família. E eu fiquei bem chocada quando eu descobri, assim. Que ainda hoje... ainda hoje tem famílias que não conseguem conversar. Ou a maioria, né? A maioria absoluta. Não ainda tem família, não. A maioria ainda tem dificuldade de falar. Pois é, mas então, ou fala. Quer dizer, se não falar, já está falando, negar o assunto, falar de outros assuntos, desviar o assunto. Não, eu acho que a repressão, a omissão, quer dizer, também é uma forma de repressão. Também é uma comunicação. É ilusão os pais acharem, hoje principalmente, com a inteligência artificial, com o Google, que a criança não precisa escrever, Oswaldo. Não precisa. Se ela falar, já aparece. Só falar, já aparece tudo aqui. Né? A gente sabe, né, as pesquisas estão mostrando que acesso à pornografia com a pandemia foi para 8 anos. Então, qualquer conteúdo infantil, borboletinha, pintinho, margaridinha, pode aparecer conteúdo. E, assim, erótico. E os pais ainda têm a ilusão de achar que os meninos não
não estão sabendo de nada porque eles ainda não perguntaram para os pais. Ele não conversou comigo, Cida. Eles não estão sabendo de nada. Mas as crianças não perguntam porque sabem que os pais não vão responder. Já descobriram. Viram? Esse é o truque. Sim. Se os pais não falam, as crianças sabem buscar. Sim. Crianças, adolescentes, porque afinal de contas, eu fiz sinal com o celular e, Cida, você lembrou de outra coisa. A gente não precisa saber escrever. Sim. A gente clica ali, já busca, traz um monte de informações. Então, você que é pai, mãe, que está nos escutando, vocês têm uma grande responsabilidade. Eu ia falar obrigação, mas assim, obrigação é uma coisa que é só por mandar. Não, é responsabilidade. Você quer que os seus filhos aprendam as coisas que sejam mais úteis. Veja que eu nem falei corretas, eu falei úteis. Ajudem, participem, conduzam, mostrem. Ah, o filho está brincando com o celular. Ótimo, vai lá e mostra que existem coisas que são úteis e outras coisas que podem ser problema. Uhum. E quando vocês estavam pensando nesse livro... Quer mostrar o livro? Mostra o livro porque, embora... Vai, Juju. Soltando os grilhinhos. Como é que é, Julia? O livro, ele é para tirar dúvidas de crianças de 3 a 8 anos. Dúvidas como engravida, o que é menstruação, dúvidas assim, normais de criança, né? E a gente resolveu escrever esse livro porque a minha avó ela já tinha o Soltando os Grilos, que é para adolescentes, com mais ou menos da minha idade. E a gente quis escrever esse livro para crianças menores. Você já está, assim, justificando, explicando, respondendo perguntas que muita gente está fazendo aí, ouvindo a gente. O quê? Com que idade a gente deve começar a responder as perguntas das crianças? 3 anos, elas começaram a aprender a falar, então já está na hora de usar a palavra para explicar. Quando eu coloco os 3 anos, é porque a partir dos 3 anos, a criança já tem uma linguagem que você pode manter um diálogo. Mas a educação sexual dos pais, eu acho que na hora que a gente deseja ter um filho, nós já nos tornamos pais e nós já começamos a nossa educação sexual. Então, revelar o sexo da criança, a roupa que vai pôr, decoração, brinquedo, isso já é educação sexual. Nós já estamos formando um mundo para esperar essa criança. Né? Verdade. Quer dizer, os pais já estão determinando uma série de coisas, de comportamentos, de atitudes das crianças. Então, os pais têm uma responsabilidade enorme aí. Só que, assim, vocês diriam que os pais primeiro precisam ler esse livro antes... Sim, antes de ensinar o filho. Para não correr o risco de ensinar coisas erradas. Porque senão vão ensinar coisas erradas. Repetir, porque ou fala. Sim. Exato. Sim. E é uma coisa que eu defendo muito, assim, nós não estamos aqui, e eu tenho certeza, né, pelo profissional que eu conheço e tanto tempo que a gente trabalha junto, nós não estamos aqui para aumentar ainda mais a culpa, né, dos pais, a cobrança individual. É até um momento de acolhimento, né, Oswaldo? Porque, assim, até muitas vezes, alguns especialistas e algumas literaturas acabam aumentando a nossa culpa, porque, assim, a pergunta que você fala, como que eu devo responder as perguntas dos meus filhos sobre sexualidade? A resposta que a gente mais escuta é, responda com naturalidade. Agora você me fala, onde que a gente compra isso? Exatamente. É no quilo, é no litro. Como que eu vou tratar com naturalidade uma coisa que nunca foi natural para mim? Exato. E assim, todo adulto vive as questões de sexualidade como se fosse uma coisa natural. Não é. Ela é construída, ela é inventada pelo ser humano. E aí nós não assumimos a responsabilidade, a autoria dessa construção. E nós adultos precisamos assumir essa autoria. Os livros ajudam muito. Sim. Então, um livro como esse, de 3 a 8 anos, eu adorei isso, porque sempre tem essa pergunta, mas quando? Como é que é? E são poucos os livros que trabalham questões de sexualidade infantil a ponto de ajudar os pais, os pais a saberem coisas que os filhos perguntam e como responder para os filhos. E falar de sexualidade, né, Juju? Não é só... Não é só falar sobre sexo, é falar sobre
coisas além de sexo, como falar sobre consentimento, falar sobre cuidados com o corpo, falar muitas coisas Dos importantes. sentimentos. Olha né? só, sentimento, consentimento, falar sobre o corpo, cuidado sobre o corpo. Porque afinal, Conhecer, né? Apropriar do próprio Pois corpo, é. né? Dar nome, né? Igual a gente dá para cabeça, ouvido, mão, pé, né? Saber que os órgãos genitais estão ali, fazem parte do corpo, né, Oswaldo? senão a gente fica usando aquelas palavras infantilizadas, nhenhen, nhenhen, nhunhun, ou qualquer som, qualquer Aham. coisa, e não fala a palavra que designa um órgão genital, uma parte do corpo que é real, que existe, Sim. e que vai fazer as pessoas entenderem que então não se deve falar de maneira direta. Não, se deve falar de maneira Sim, direta. Precisamos falar de maneira direta. Quer falar, Juju? Eu queria complementar que a gente não pode ficar mais escondendo isso como se fosse uma coisa legal, como se fosse uma coisa proibida. A gente tem que começar a ser mais direto, assim, Ser no mais modo claro, geral. né? Mais claro, isso. E é interessante, porque assim, pode revezar, gente. Também não precisa falar só pênis, vulva, vagina, Claro. Né, bolsa escrotal. Pode colocar os apelidos afetivos de vocês, né, que vocês usam dentro de casa. Mas é importante a criança saber o nome. Tudo que não tem nome não existe, né? É verdade. Se não tem nome, não existe. E a criança precisa aprender que, tendo um nome, assim, elas. Na verdade, assim, as crianças vão ouvindo, elas vão sabendo que existe. Sim. Mas na frente dos pais aí não existe, então a gente faz de conta que não tem. Mas é necessário afirmar, porque aí não se faz de conta que não tem. Além do que, uma criança que saiba nomear, Sim. saber o que significa, o que sente, como é que o corpo dela funciona, ela também vai saber como dizer não Sim. quando alguém quiser abusar. Que abuso é uma coisa que acontece em todos os Dentro lugares. de casa. Pois é. Você sabe Mais que... de 80%. Pois é, você sabe que há algum tempo uma colega de profissão nossa me pediu para escrever um capítulo sobre questões de abuso sexual, assim, né? E eu fui contando isso assim, ela falou, mas da onde, assim, como assim 80% é dentro de casa? Tipo, pois é, você tem as pesquisas, nossa, tem um monte. Nossa, mas espera um pouquinho, como é que é isso? Ou seja, se alguém ficar preocupado com pedófilos, preocupe-se sim, dentro de casa. Isso. Não é o homem do saco que vai passar e pegar, né? Você acabou de contar uma coisa que assim a gente ouvia na nossa infância, né? Era o homem dos sacos que assim. Não faz isso não, que o homem do saco vai passar aqui. Se obedecer homem do saco, vem que pega. Porque parece que assim existia um medo das crianças serem sequestradas. Sim. E usa-se essa imagem, né? O homem do saco. Eu nunca vi esse homem do saco, mas assim. Eu acho que uma coisa interessante a gente falar, que nem todo abuso, gente, é estupro, né? Não Isso. chega nesse grau. Isso. Então, mas não deixa de ser abuso, né? Um toque sem consentimento, fazer uma chantagem para a criança, né? Porque a criança, ela não sabe diferenciar de carinho e de abuso, né? Então, nós estamos falando de uma criança que é vulnerável, que é frágil, que tem o adulto ou a pessoa mais velha como referência de proteção. Então, tem que ensinar explicitamente, nomear as partes do corpo, falar o que é parte íntima. Quem pode... Quer falar, Juju? Que essa parte, ela participou muito do livro. Quem pode tocar no seu corpo com o seu consentimento, em que momentos, em que pessoas, é muito importante isso para evitar abusos. E é para a pessoa se proteger. Para a pessoa se proteger também. A criança vai se protegendo e aprende a se proteger. Sim. Você está contando de uma coisa que envolve um grau de confiança. E se certeza. uma criança é abusada por um adulto em quem ela confia, ela está aprendendo uma coisa. Sim. Não posso Não confiar em ninguém. Não confie em outro adulto. Aí ela se torna adulta, ela continua não confiando em outro adulto, igual. Sim. Isso Isso é dramático péssimo. para as questões sexuais. Dramático. Nós sabemos disso porque assim, o consultório que a gente viveu Sim. o tempo todo no consultório percebendo o quanto as pessoas perdem de confiança, de aproximação afetiva, de poder dividir intimidade. E aí tem uma série de criar coisas... vínculo, De né? criar vínculo, ou seja, olha, nós estamos ligados e um confia no outro. E confiar significa, puxa, agora eu sei que você pode me tocar e eu não vou me sentir
invadido. Uhum. E é por isso que a educação sexual, ela começa antes da criança falar. Porque uma boa. das coisas que eu, né, sugiro para os pais, para os cuidadores, peça licença para o seu filho para você limpá-lo. E isso é dias, é meses. Dá licença, eu vou limpar, claro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque a nossa consciência, a gente não acorda bebê, não dorme bebê e acorda já um adulto. Não, é um processo. Então, tudo que é vivido, que é experimentado, experienciado, isso fica marca no corpo. Então, uma criança saber que ela tem que consentir, independentemente do pai, da mãe, da cuidadora estar limpando, isso é ensinar concretamente para a criança que ela tem poder de decisão em relação ao próprio corpo. Né? Quer dizer, ou fala ou fala. Ou fala ou fala. O adulto falar, sabe, eu sempre fico pensando num argumento. Adulto fala, adulto sabe falar. Então, esse é o argumento que o adulto precisa usar. É o falar de maneira clara, direta, falar com todas as palavras. Sujeito, verbo, com... Sim. Porque senão a gente fica achando que não precisa falar. Ele sabe. Não sabe. Não sabe. E aí, de novo, eu estou pensando nos nossos pacientes, né? Quando o casal está na nossa frente, assim, não precisa falar disso, porque ele sabe que sabe. Sabe não, gente. Adulto também não sabe o que o outro pensa. Ninguém lê pensamento. E a criança precisa compreender isso de uma outra maneira, porque um adulto falando para a criança com todas as palavras, aqui temos confiança sendo desenvolvida. Sim. Gente, falar em educação, uma educação para a sexualidade é uma coisa extremamente importante para termos um adulto feliz. Sim. A gente que trabalha, né, nós como psicólogos, que nós trabalhamos com pacientes que chegam com queixa sexual ou dificuldade ou até a disfunção sexual e que nós vamos trabalhar o quê? Porque nós não podemos fazer uma cirurgia, receitar medicamento, fazer uma intervenção, né? A gente não faz o exame físico. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com as crenças, os tabus, os medos, as ansiedades, as cobranças, proibições que nos impedem de viver uma sexualidade de uma forma mais prazerosa. Então, eu bato que a educação sexual é a nossa salvação, porque nós só precisamos da sexologia clínica porque nós não tivemos uma educação que fosse positiva, né? Sem uma educação positiva, uma educação sexual voltada para o desenvolvimento afetivo, também sexual, de uma criança, nós vamos ter adultos com mais problemas. Sim. Isso não vai eliminar todos os problemas psicológicos relacionados à sexualidade. Mas melhoraria muito mais a satisfação das pessoas. Eu acho que foi uma dessas coisas que eu pensei porque que eu convidei a Júlia. Porque quanto mais nova, não mais nova, mas tipo, quanto mais confiança, quanto mais quanto mais tipo, você conseguir falar com a criança sobre isso, sobre sexualidade, mais ela vai confiar em você. Então, eu me senti muito confiada pela minha avó, quando ela me chamou para escrever o livro. Vocês estão tendo um exemplo que, assim, eu acho que deveríamos dizer que todas as famílias deveriam seguir esse exemplo. Quer dizer, é dentro da família que a gente vai ter uma condição de facilitar que crianças e adolescentes deem um passo a mais do que a sua geração. Se vocês não contribuírem para que a geração que está vindo, seus filhos e seus netos, deem um passo a mais, vocês vão estar fazendo o contrário. E dando um passo para trás significa não falar, não conversar, não usar as palavras de maneira direta e clara. Não dá nome. Oi? Não dá nome, não conseguir dialogar. Não dialogar dando os nomes às partes do corpo. Então, assim, veja só, nós já falamos assim de uma educação para a sexualidade que usa palavras e nomes diretos. Nós estávamos falando da questão do consentimento e adorei a sua expressão, Cida, quando você falou assim, até mesmo, é bebezinho ainda. Vai falando já verbaliza, pede licença para o teu filho, para a tua filha, que você está limpando o genital. Por quê? Você está ensinando que esta é uma área, nós chamamos de área íntima, gente. Sim.
é de intimidade. Então existe uma intimidade, essa intimidade é compartilhada, ela é consentida. Aí nós estamos falando de uma questão da verbalização o tempo todo entre a criança e o adulto. É falar ou falar, porque se não falar, alguma Você coisa... já está falando. Você já está falando que não pode, que é pode. errado, que é feio, É que é um assunto que eu verdade. não posso conversar. Uma coisa Você está proibida. tirando, sim. Você está tirando você da lista, né, da criança e do filho, né? É verdade, porque quando você citou no começo do nosso programa de hoje que assim nós tínhamos aprendido e aprendemos que já que não tínhamos com quem conversar, a gente ia perguntar para um colega de mesma idade. Eles não sabem, a gente também não sabia. Agora somos dois que não sabemos, mas achamos que sabemos. Isso é difícil, porque depois nos namoros a gente, ele vai achar que eu sei, então agora eu tenho que fazer aquilo que eu não sei, mas fazendo de conta que eu sei. É terrível, é tudo com ansiedade, não é vivido com uma possibilidade de sentir prazer. Gente, ninguém sente prazer, alguns talvez, ninguém sente prazer enquanto a gente está ansioso. Ansioso, a gente está agitado, querendo... Com medo. É com medo. E quando a gente aprende as coisas, a gente diminui o medo. E saber que pode aprender, que a sexualidade é aprendida, te dá a possibilidade de você pedir ajuda, de você assumir isso que você não sabe, que você é inseguro, que você quer experimentar, né, Juju? Uhum. Nós já estamos quase chegando no final. Eu queria pedir uma coisa direta para vocês. Assim, onde a gente encontra o livro? Repete o nome do livro, editora. Tem algum lugar que a gente possa procurar? O nome do livro é Soltando os Grilinhos. A editora É artesã. é Artesão. O ilustrador é o Aderivaldo Santos. Vocês podem encontrar pelo site da minha avó e tem em algumas livrarias, tipo a Livraria do Sexólogo lá em BH, a Livraria Miúda aqui em São Paulo, em várias, nessas livrarias e no site da minha avó. Gente, deixa eu só falar, por que ele chama Soltando os Grilinhos? Que aí vocês não têm mais desculpa, tá? Ó, esse aqui, o Soltando os Grilos, foi o primeiro livro. Aham. Por que ele chama Soltando os Grilos? Porque quando eu trabalho com as crianças nas escolas, eu peço às crianças, os alunos, para eles escreverem as perguntas que eles quiserem, que eles têm dúvida, e eles colocam dentro de uma caixinha. E a minha caixa chama Caixa de Grilos. Então, o livro chama Soltando os Grilos porque ele responde a maioria das perguntas que as crianças entre 9 até a adolescência fazem. Não é porque eu escrevi, não, mas o livro ficou lindo e é um dos livros mais atualizados que nós temos no Brasil, porque eu abordo todos os temas da sexualidade. Só que eu vi, né, e é uma coisa que eu sempre falei, que a sexualidade começa com o bebê dentro da barriga. Então, assim, eu tinha que também responder às dúvidas das primeiras perguntas, que os pais ainda ficam de cabelo em pé, né? Que a pergunta que todo mundo morre de medo é como que o bebê entrou Na barriga da mãe. E tá aqui, ó, né, Juju? Tá. Nós escrevemos uma história história muito bonita. para falar como é a relação sexual. Eu gostei muito de estar com vocês aqui conversando sobre isso, para fazer uma demonstração que a educação sexual se faz a partir dos pais, ainda quando a criança nem nasceu, para depois poder responder às crianças quando... Não, antes delas começarem a perguntar, nós já transformamos um ambiente facilitador para se conversar sobre questões da sexualidade, de maneira direta, para conseguirmos evitar abusos, invasões, assédios e criar pessoas que são autônomas e responsáveis por si mesmas. Muito bom. Gostei muito de conversar com vocês. E Cida, eu acho que a gente vai ter que voltar para ter um outro programa com um pouco mais desse assunto, para falar mais sobre as questões de sexualidade infantil, de educação sexual, porque foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado por estar aqui. E assim, Obrigada, Oswaldo. só avisa assim, o seu site é qual? O meu site é www.cidalopes.com.br e o meu Instagram é Cida Lopes Sexóloga com S só. E eu tenho um curso, gente, que chama Soltando os Grilos com os Filhos, que eu falo de tudo que nós estamos falando aqui
e mais alguma coisa. E você também acessa no meu site. Ótimo. Podemos voltar semana que vem, domingo à noite, às 20h30, pela Rádio Vibe Mundial. Esse programa, Café com Sexologia, que é um programa organizado pelo INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade, que agora em 2026 cumpre 30 anos. E nós queremos passar o ano comemorando com vocês. Sim, todos vocês que participam dos programas, assistem, podem voltar a assistir no YouTube da Rádio Vibe Mundial, o YouTube do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade, também no Instagram, o Café com Sexologia, e vocês podem ouvir todos os programas, já passamos de centenas de programas, pelos streamings de áudio. Por exemplo, o Spotify, mas todos os outros também repetem os nossos programas. É bom, você está dirigindo pela cidade e vai ouvindo. Até semana que vem. Tchau, obrigada, Osvaldo. Obrigada. Um beijo para vocês, gente. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Osvaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30.